Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá, amigos internautas, amigos que acompanham sempre a programação da Grande FM. Estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Momento Rural, este encontro marcado que nós temos todas as semanas aqui para falar das coisas ligadas ao homem do campo, ao produtor rural, de forma em geral. O nosso programa, claro, para você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, a você que está conosco em nosso canal no Facebook, aproveita, curta, marque seus amigos, compartilhe o nosso programa. Para você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós começarmos o programa e acompanha aqui com a gente. E claro, faça um convite especial para que você se inscreva no nosso canal. Desta forma você tem acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, tem a oportunidade de rever quantas vezes quiser, compartilhar com seus amigos e acessar todo o conteúdo colocado à sua disposição. Basta você se inscrever aí no nosso canal no YouTube Rádio Grande FM. O nosso Momento Rural de hoje e os nossos próximos programas vai tratar de um assunto bastante importante e interessante para a nossa região, mas para o Brasil de uma forma geral, que é o plantio direto na palha. E nós vamos receber para falar sobre isso nos nossos programas e dar esse apoio para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre este assunto. Nós vamos conversar aqui com o Michael Araújo de Oliveira. Ele é engenheiro agrônomo, produtor rural, presidente do Grupo Plantio na Palha, diretor secretário do Sindicato Rural da cidade de Dourados, que vai ajudar a gente no nosso Momento Rural. Seja bem-vindo, Michael. Paulinho Wagner, é uma satisfação estar aqui nesse programa, um programa que eu só tenho para parabenizar. Dourados é um setor rural, um setor muito pujante, né? E a Grande FM, através do Mário Alcântara, de você, de toda a equipe da Grande FM, viu uma oportunidade para a gente estar divulgando, para estar comentando, para estar ajudando esse setor que é bastante importante para a nossa cidade. Com toda certeza, e com certeza o Michael vai nos ajudar bastante nesses próximos programas e no programa de hoje a entender um pouquinho mais a respeito disso. Para a gente começar, Michael, gostaria que você explicasse para a gente e para quem nos assiste nesse momento, primeiramente, o que é o sistema plantio direto na palha e a importância aí da cobertura do solo. Isso, então, o sistema plantio na palha, Paulinho, é nada mais, nada menos do que você manter toda aquela palhada das culturas anteriores sobre o solo por mais tempo possível, né? Então, no passado, ocorria-se o plantio convencional, né? Na época se chamava-se plantio, depois com o advento do plantio na palha, do plantio direto, né? A gente passou a chamar esse plantio de plantio convencional, que era quando o produtor arava a terra, gradeava a terra. Dourados aqui na década aí passada, né? Virava aquele, como é que fala, aquelas nuvens de poeira, né? Então, o plantio na palha, ele começou no Brasil, né? Ele começou mais precisamente no Paraná, né? E aqui na nossa região, ele começou começou realmente aqui em Dourados, né? Indo para Douradina, né? Tinha uma propriedade ali que o Lúcio da Malha era o gerente. Sim. E o Lúcio da Malha iniciou o plantio na palha, né? No primeiro momento, todo mundo falava, meu Deus, eu tiro a palha. Tinha produtores na época, né, lá passado, que queimavam inclusive essa palhada, porque quando você tinha uma cultura anterior, por exemplo, a cultura do milho, muito boa, gera uma palhada muito grande. Sim. E aquilo, na hora de você gradear, a gente tinha vários problemas, né? Então, com o plantio direto, nós solucionamos diversos problemas da agricultura brasileira. Diversos problemas, né? Então, é o ato realmente de você plantar sobre a palha, você tem que manter a palha, né? Formar toda aquela vida biológica, aquela vida microbiana, né? Formar o agregado, né? Que é a composição entre matéria orgânica, solo, né? Tudo junto ali, para deixar o solo, como é que se diz, menos perdas de solo e de água possível, né? Bacana. Esse é a raiz do plantio direto aqui. Eu acho que ficou agora bem claro para a gente entender como é que funciona o sistema. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, o produtor escolhendo fazer esse tipo de cultura, qual as principais vantagens que ele tem em cima disso? A principal vantagem, sobretudo aquela vantagem maior é a diminuição da erosão. Na verdade, a diminuição não. A erosão é praticamente inexistente, tá? Porque a palhada, quando a gente olha
chega na propriedade, você vê a palhada, mas existe toda uma cadeia que é formada embaixo da palha. Sim. Então aquelas raízes, aquilo ali tudo segura o solo. Só para você ter ideia, quando estávamos fazendo a Itaipu, a usina de Itaipu, o governo, as empresas que estavam produzindo a Itaipu, né, eles estimavam que em alguns anos, algumas dezenas de anos, eles já iam ter que se preocupar com tirar a assoreação que ia acontecer na usina. Então, eles já estavam previstos dragas, né? Só que naquele momento estava iniciando o plantio direto no Brasil, né? Sim. Grande parte da água que vai para a usina de Itaipu é produzida aqui no Mato Grosso do Sul, né? Grande parte. Sim. Eu não sei te falar aqui qual que é o volume, mas grande parte, olha o Rio Dourado, o Rio Iviema e outros rios, Rio Vacaria, Rio Santa, tudo isso vai parar lá na usina de Itaipu, que vai virar energia. E em função do plantio direto, essa ideia não foi, essa questão de se preocupar com a assoreação, não foi dezenas de anos, passou para centenas de anos, milhares de anos. Uma vantagem significativa. Então, para você ver que o produtor rural, ele conseguiu acabar com esse sistema de erosão. Hoje nós não vemos praticamente nada de erosão. E também, porque tem vários tipos de erosão. A erosão por chuva, né, que causa aquelas bossorocas e tal. E a erosão eólica, né, que é aquela por vento, que o solo vai embora por causa do vento. Sem a cobertura devida, ele acaba. E a cobertura é o seguinte, então esse é uma das coisas que foi sanado. A segunda é a questão da manutenção de água, tá? Então vocês viram o que o Mato Grosso do Sul passava nos anos anteriores, sem o plantio direto. Sim. Então, quando você vai na sua casa lá, pega uma área, vamos fazer de conta aqui que a gente está simulando o plantio direto. Você vai, joga uma palhada, você cortou a grama da tua terra, joga ali na tua planta, uma planta qualquer, rega. Você vai voltar amanhã lá, você vai tirar aquela palha, você vai ver que a água está ali. Está ali ainda. E isso acontece também no solo, a nível de grande volume. Sofre menos incidência do sol sobre a... E a outra coisa é a formação dos agregados de solo, né? Porque você tem ali uma matéria em decomposição, ela está liberando vários nutrientes para a cultura, vários exudados, né? Uma vida microbiana toda particular ali. E tudo isso forma o quê? Melhora toda a fertilidade do solo de uma maneira geral. Tanto é verdade que quando você vai numa lavoura de soja, né, se a gente for lá agora, né, você vai andar lá, você vai parecendo que vai estar andando numa cama. E ela é mole, aquilo ali é... Então você vê que o solo ali não fica só naquela camadinha, ele cresce mais. Tudo isso, 1 centímetro de água, num solo, 1 centímetro de solo equivale a quantos mil litros de água, né? Há estudos que falam que a cada centímetro de solo, dependendo de matéria argilosa que nem o nosso, a gente tem centenas de milhares de litros de água por hectare, né? E isso ajuda a produção. Prova disso é as nossas produtividades aí, né? Recorde nesse ano, né? Pois é. Você falou agora aí das vantagens, bastante interessantes com relação a esse plantio. Eu gostaria que você falasse também um pouquinho dos desafios, né? Você podia listar, por exemplo, alguns desafios que esse sistema também exige do produtor? O grande desafio realmente é a regulagem da máquina, tá? O grande desafio é você ter uma máquina de qualidade, uma máquina que consegue ter uma plantabilidade boa, né? Porque ela em alguns segundos, Paulo, olha como é que é. O trator, ele planta a 5,5 km por hora. Sim. Em 5,5 km por hora, a cada milésimo de segundo ela tem que abrir o solo, eu estou falando isso para uma semente, ela tem que abrir o solo, cortar a palha, colocar o adubo, a quantidade certa, colocar a quantidade certa de sementes, né? E depois tampar aquilo ali em frações de milésimos de segundo, né? Então esse é o grande problema, né? E o grande problema hoje, antigamente a gente plantava com 30 sementes de soja por hectare, né? Hoje não, a gente está plantando 9 sementes, 10 sementes, 11 sementes. Então o grande desafio é isso, né? E aí, como você tem uma palhada grande, você dá oportunidade também para a praga se esconder. E aí a praga, ela fica ali. Então a doença fica ali escondida. Né? As pragas que vão lá cortar a soja, vão sugar a soja, então ou milho, né? Ou a cultura que seja, né? Então
Então o grande desafio é esse, é o controle de pragas, né? E plantabilidade. E nós vamos falar aqui ao longo dos nossos programas a respeito disso também, do manejo adequado para se fazer. Agora eu quero falar com você que nos acompanha aqui no nosso Momento Rural, do nosso apoiador, do nosso parceiro que está sempre com a gente aqui, nos trazendo a sua marca. Estou falando, claro, da Agrojangada. A Agrojangada é referência do agronegócio em Mato Grosso do Sul, na agricultura, na pecuária, armazenagem, tratamento industrial de semente e distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. O nosso programa Momento Rural está falando a respeito do plantio direto na palha. E nós estamos aqui com o Michael, ele que está nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre esse assunto, Michael. Ainda existe perspectiva de um maior crescimento na adoção desse sistema no Brasil? Ou seja, tem muito produtor rural que ainda não se conscientizou que esse é um dos melhores sistemas? Olha, Paulo, a taxa de adoção beira os 100% já. O produtor rural, lógico que tem algumas particularidades, né? O plantio direto ele tem algumas premissas, né? Que é rotação de culturas, fazer palhada, né? Então tem algumas regiões do Brasil que o produtor não consegue fazer grandes palhadas, né? Então pensando nisso, né? A Embrapa e outros órgãos de pesquisa, a universidade, né? Tanto a universidade aqui a UFGD, a Embrapa e diversas outras instituições do Brasil, buscaram algumas alternativas, né? E aí a alternativa mais viável é o consórcio, tá? Então hoje o milho safrinha, ele é semeado e entre as linhas do milho safrinha a gente semeia a braquiária. A principal braquiária utilizada nesse momento é a Rosiziensis, né? Sim. Que é para poder fazer, então de certa forma ali você não tem um consórcio, mas você está colocando outra planta no meio, né? Com uma relação carbono-nitrogênio menos favorável, né, que ela se decompõe com mais tempo, né, então quanto mais tempo aquela braquiária. Então essa foi uma das vantagens que fez com que a adoção do plantio direto avançasse a cada mais, né. O nosso grupo, né, o Grupo Plantio na Palha, ele tem esse nome por causa do plantio direto. Sim. E também pela referência à palhada, né. Então é um grupo que está há 25 anos, né. Então só para você saber, o nosso grupo ele iniciou, né, na época que não tinha grandes pesquisas na época de plantio direto e palhada. Então os produtores mais tecnificados da região, com auxílio dos maiores técnicos da região, montaram esse grupo Plantio na Palha, que é reconhecido internacionalmente, né, como um dos grupos mais atuantes no setor rural, né, sem fins lucrativos, né. E esse grupo fez nada o que? Difundir as tecnologias, que era o quê? Paulo Wagner ia plantar plantio direto, mas nunca viu, não sabe como é que faz. O Michael ia lá e ajudava. Aí pegava o Gilberto Bernardi e ajudava. Chamava o Lúcio da Malha, ia lá. Pegava o Ângelo Ximenes, ia lá. O seu Edil News. Então foi um grupo criado para poder difundir isso aí. Então com isso a gente conseguiu sanear grande parte dos problemas que tinha, né? E o grupo avançou ainda mais, né? Olha, a gente, quando você falou aí muito próximo do 100% da adoção por parte dos produtores rurais, a gente começa a pensar também que para se iniciar um processo como esse, passa muito também pela política agrícola do nosso país. Exato. Na sua visão, você acha que deveria a política agrícola considerar o uso desse sistema como base para novos investimentos? Já grande parte antigamente, quando você falava em plantio direto, o banco não financiava, né? O governo não financiava. Né? Então tem algumas tecnologias que foram adotadas hoje, o banco já não leva mais em consideração. Só para você ter ideia, o plantio de milho com safrinha foi uma grande luta das empresas que prestam consultoria, principalmente aqui do Mato Grosso do Sul, que esse plantio de milho misturado com braquiária foi inventado no Brasil, só que foi mais forte aqui no MS, né? Porque nós estamos numa região de transição climática. Então era comum você perder milho por conta de falta de água, né, por geada, né, e aí o banco entendia, falou, vocês vão colocar mais uma braquiária, a gente passava herbicida para matar o mato, agora vocês querem plantar. Então isso foi uma coisa que foi prejudicial. Hoje os bancos já entendem, os bancos são muito ligados à assistência técnica, né, do local. Então, agora com relação às políticas públicas, eu acredito que o produtor ele vem sendo bem assistido. Né? O grande problema que a gente vê em todos os setores, que é a questão de impostos, né? Você viu agora a alta dos incêndios
insumos, do óleo diesel, né? Isso impacta diretamente a produção agrícola. Aí a gente já entra em cana, né? Muita gente fala assim, pô, então vamos pro álcool. Não tem nenhum trator agrícola que planta cana que é a álcool, né? Não tem nenhum insumo agrícola, por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio, principalmente nitrogênio. Nitrogênio, para você obter o nitrogênio do ar, você gasta grandes quantidades de petróleo, né? Sim. Então, essa questão dos impostos, principalmente do óleo diesel e dos outros insumos, você vê esses dias atrás, né, na pandemia, não quero falar de outros estados, mas você viu o governo Dória querendo taxar todos os produtos da cesta básica lá, né? Sim. Que é taxar o produtor, que daí, consequentemente, gera isso em cascata. Então, na verdade, o produtor rural brasileiro, ele perde do produtor americano, dos outros países, por isso. Então, nos Estados Unidos, o produtor é super valorizado, tem incentivo, né, tem diversos impostos que é subsidiado, né? Então, eu acredito assim, que aquele agricultor que faz tudo certinho, realmente o governo tinha que pensar nesse lado. Ó, você faz isso, você protege o meio ambiente, você faz plantio direto, então, ó, para você nós vamos fazer isso, isso, isso. Sim, só vantagens. Que eu fico contente, Paulo Wagner, que eu também sou do sindicato rural, e o produtor rural, que é aquele caboclo simples lá do sertão, né, que está lá na fazenda dele, né, muitas vezes ele é mais informado do que um cidadão que está aqui. Ele escuta a Grande FM todo dia. Todo dia ele vê as notícias rurais, ele está ligado na Bolsa de Chicago, né? Então tem muita gente aí fazendo curso de investimentos, né? Nem sabia que Bolsa de... O pessoal da cidade, o produtor não. Ele sabe que se a Bolsa de Chicago mudar isso aqui, que a Bolsa de London, a London Metal lá, ela impacta nos metais, né? Impactou em metal, impactou diretamente, possivelmente nos adubos e tudo mais, né? Então o agricultor ele é muito bem informado e por esse motivo, as tecnologias que a gente tem, a gente consegue se difundir demais. Sim. Isso é a agricultura brasileira, ela se fechou. Então, por exemplo, acostumada, não estou dizendo mal de governo, pelo amor de Deus, acostumada a não ter incentivos, não ter, como é que fala assim, investimentos maiores. O que o setor produtivo fez? O setor produtivo se juntou, se fechou. Então, as empresas de assistência técnica, o produtor rural e as multinacionais, as empresas agrícolas, as revendas, você acabou de citar o nome de uma grande empresa local aqui, que o que a empresa fez? Pô, o governo não tem silo para armazenar grão. A empresa foi, não, então tá bom, eu faço. Aí o outro, não, eu consigo importar adubo. Aí a outra falou, não, eu consigo buscar novas tecnologias, novos insumos agrícolas melhores. E aí o setor rural ele se juntou. Sim. Então só para você ter ideia, o sindicato rural há pouco tempo atrás era só composto apenas de produtores rurais, tá? Então dentro do sindicato rural nós temos produtor rural, temos produtor rural que é empresário, nós temos produtor rural que é engenheiro agrônomo, Sim. produtor rural que é veterinário, produtor rural que é dono de grande empresa. Então ali nós temos, isso aqui eu estou dando um exemplo aqui de Dourados, né? Mas isso em termos de país... isso em termos de país acontece também. Sim. Então o setor de certa forma ele se junta. Então para você ter ideia, né? Eu não vou falar mal, mas você vê, esses dias teve uma marca de cerveja que foi contra o setor agro. O produtor rural brasileiro acreditou que aquilo estava dando uma falta. Na mesma hora todo mundo se juntou e fez não sei o quê. Então é um grupo assim, através de mídias, né? O produtor Sim. rural hoje, para você ter ideia, na minha propriedade, eu tenho estação meteorológica. Tá, então, aí a pessoa fala assim, pô, mas um produtor rural lá do sertão tem estação meteorológica. Sim. Então, tem antenado e tem acompanhado a evolução tem internet, tem tudo, né? Então isso aí, a gente assiste os programas rurais o tempo inteiro. Olha só. Tá? Isso é interessante, está sempre em busca da informação. Esse foi o nosso Momento Rural de hoje, né? Claro, com toda certeza, nós vamos trazer aqui e voltar a conversar com o Michael para falar a respeito ainda mais sobre essa questão do plantio direto na palha. Mas para o programa de hoje nós estamos chegando ao final. Michael, quero agradecer a sua presença aqui conosco e te aguardo no nosso próximo programa. Ô Paulo Wagner, é uma satisfação estar aqui com você, essa pessoa que
está aqui no dia a dia conosco, você faz parte do nosso dia a dia. A gente só não se encontra, mas a gente se fala todo dia pelo rádio, né? Então é uma satisfação estar aqui com você, poder estar ajudando nesse programa tão bom, poder estar ajudando nessa rádio aqui que é do coração dos douradenses. Muito obrigado, viu, pessoal? Muito bem, nós ficamos aqui com o nosso Momento Rural de hoje. A você que nos acompanhou pelo Facebook, é importante curtir, marcar os seus amigos. A você que nos acompanhou pelo YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Nós colocamos um ponto final no programa de hoje e voltamos na nossa próxima edição. Um grande abraço e até lá.